Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso sobre mecânica dos fluidos. Nesse capítulo nós estamos falando sobre estática dos fluidos e agora nós partimos para forças hidrostáticas em superfícies planas. O que nós vimos até agora? Nós vimos uma introdução à estática dos fluidos, deduzimos a equação geral, vimos como que a variação vimos como a pressão se comporta, qual que é a variação de pressão para um fluido hidrostático, e agora nós vamos começar a tratar sobre as forças hidrostáticas. Quando nós trabalhamos com projetos de estruturas, temos que o cálculo das forças hidrostáticas ele acaba sendo essencial para a gente projetar essas estruturas. Vamos supor que nós temos uma represa. Aqui eu estou desenhando para vocês a parede dessa represa. Essa represa tem uma estrutura que segura ela, né? Nós temos a nossa represa aqui, tá? Então você tem fluido em toda essa parte da represa. Mas você quer projetar como que se comporta o leito dessa represa. Você vai projetar o leito da represa, você vai projetar as paredes da represa, as comportas da represa. E tudo isso vai variar em função do seu nível de elevação aqui. Então você tem que projetar a represa para suportar um H máximo. E para esse H máximo, como que se comporta as minhas forças atuando sobre essa superfície da represa? Nós não sabemos. Então, nós podemos determinar essa resultante de forças através da análise da estática dos fluidos. E, a partir dessa dedução, nós podemos especificar qual que é o concreto que eu vou utilizar aqui, qual que vai ser a armação de aço para suportar essa represa, qual que é o tipo de comporta que eu devo utilizar. Para isso, nós vamos precisar especificar basicamente esses três requisitos. Precisamos encontrar qual que é o módulo da força, o sentido e a sua linha de ação, onde que a força está atuando. A força de pressão, nós sabemos que a diferencial de uma força de pressão atuando sobre um elemento de área, ela é dada pela pressão que multiplica a minha diferencial de área. É claro que isso daqui a gente pode tratar vetorialmente ou não, tá? Então isso daqui pode ser de uma forma vetorial. Já que nós temos a nossa diferencial, podemos integrar os dois lados da equação e obter qual que é o módulo da nossa força resultante. Então, a nossa força resultante é dada por integral da pressão vezes a diferencial de área. A pressão é dada pela pressão atmosférica mais a componente do peso do fluido, que vai ser o γ vezes o H. A pressão atmosférica nós podemos tirar da integral. Então, a integral de P dA vai ser a pressão vezes a área. E o que vai ficar para a gente é o γ vezes a integral do H dA. Portanto, nós precisamos de informações de como esse H está variando com a área. Então, vamos considerar que nós temos uma área, ela se comporta dessa maneira aqui. Para essa área, nós temos um ângulo que eu vou chamar de ângulo de θ. E aqui nós temos a nossa altura, que é h. Se nós dissermos que esse comprimento aqui ele é um y, nós temos que o h vai ser um y vezes o seno do ângulo θ. Portanto, podemos escrever que a força F ela é dada pela multiplicação da pressão atmosférica vezes a área, mais o γ
eu tirei o seno de θ para fora da integral, integral de y vezes derivada da área. Portanto, o que é a integral de y dA? Isso nada mais é do que o primeiro momento de área. E o primeiro momento de área é dado pela coordenada y do centroide vezes a área A. Com isso, chegamos à conclusão que a força F é dada pela pressão vezes a área, mais gama vezes o seno de θ e y do centroide, mais o seno de θ, o gama do centroide. Isso nada mais é do que o meu H do centroide. Seno de θ y do centroide é igual ao H do centroide. Se temos a pressão ambiente atuando no lado externo da superfície, podemos usar PC como sendo uma pressão manométrica ao invés de uma pressão absoluta. Portanto, temos que a força resultante desse lado aqui, ela possui uma componente devido à pressão atmosférica, que seria essa componente aqui, meu gama do ar, devido à pressão atmosférica. Mas nós temos essa pressão atuando também do lado de fora. Então a pressão está atuando dos dois lados. A força devido à pressão atmosférica que atua desse lado, ela acaba sendo cancelada pelo lado externo. Outra coisa muito importante que nós devemos notar é que, apesar da força resultante poder ser calculada a partir da pressão no centro da placa, que é o centroide de área, esse não é o seu ponto de aplicação. O ponto de aplicação da força resultante vai ser a coordenada nossa do centro de pressão, que vai ser o x', y' que nós vamos determinar logo a seguir. Portanto, para equilibrar a porção do momento de flexão de tensão, a força resultante F, ela não vai atuar no centroide. Ela tem que atuar um pouco abaixo do centroide, na parte que a gente tem as maiores pressões. Por quê? Porque o centroide ele é calculado com base na placa, mas a sua placa está submersa. E se sua placa está submersa, você tem um gradiente de pressão que você tem que usar para determinar qual que é o centro de pressão que está sendo aplicado. Portanto, o que nós temos aqui? Você tem um corpo. Esse corpo ele possui um centro de gravidade que é determinado por isso daqui, por esse CG. No entanto, o que acontece? A força resultante ela está atuando em um centro de pressão. Por quê? Porque eu tenho um gradiente de pressão sobre a minha placa que está aumentando. Então, a distribuição de pressão nesse corpo ela não vai ser uniforme. Se ela fosse uma distribuição de pressão uniforme, o centro de gravidade se coincidiria com o centro de pressão. Mas como temos um gradiente de pressão, normalmente o centro de pressão ele é abaixo do centro de gravidade. Assim, nós vamos determinar quais que são as coordenadas x' e também a coordenada y' do nosso centro de pressão. Para fazer isso, nós vamos usar a definição da soma dos momentos de força infinitesimal dF em torno do eixo x. Fazendo isso, nós conseguimos determinar o nosso y'. Então, tomando os momentos em torno do eixo x, o que nós temos? Y' vezes a minha força, F, vai ser igual à integral de y vezes P dA. Isso é igual à pressão atmosférica que multiplica a integral de y dA. Isso daqui é o primeiro momento de área. Fazendo P igual a pressão atmosférica mais gama H
substituindo o H pelo Y seno θ, e substituindo isso daqui nessa expressão no lugar do P, nós obtemos que, tirando aqui, nós temos PA vezes integral de Y dA, mais gama vezes o H, que é Y seno θ, tira o seno para fora, integral de Y ao quadrado dA, que isso daqui é o segundo momento de área nosso. Segundo momento de área. Essa segunda integral é o segundo momento de área em torno do eixo x, que nós podemos calcular ele por valores tabelados que dá o nosso ix. Podemos usar o teorema dos eixos paralelos, que vai ser uma translação de eixos, para substituir o ix pelo segundo momento de área em relação a esse eixo x-chapéu, que é um eixo que tem origem no centroide. Isso vai facilitar um pouco o nosso cálculo. Fazendo isso, vocês podem substituir essa expressão nessa expressão aqui, e depois que vocês substituírem e vai simplificar, vai encontrar qual que é a expressão para o y'. Não vou fazer essa substituição para vocês aqui, que dá um algebrismo não tão grande, mas vamos focar nos nossos exercícios para resolver. Eu sugiro vocês fazerem essa dedução aí em casa para entender de onde que vem esse F aqui e por que a pressão atmosférica ela some, porque a pressão atmosférica acaba sendo incorporada aqui na minha força resultante. Mas eu vou deixar isso de curiosidade para vocês fazerem. Se a pressão que nós atuamos lá, ela for uma pressão manométrica, nós podemos falar que a força resultante nossa vai ser a pressão C do centroide manométrica vezes a área. Isso nós vimos que é dado por gama HC vezes a área A, ou gama y do centroide vezes o seno de θ. Quando nós trabalhamos com a pressão manométrica, facilita um pouco a nossa vida para determinar qual que é o nosso γ', o nosso y'. Se nós fizermos a mesma coisa agora, mas com relação ao eixo x, nós podemos também fazer x' vezes F, tomando os momentos de força infinitesimal em torno do eixo y. Nós fazemos x' vezes F é igual a integral de xp vezes dA. Nós podemos aplicar o teorema dos eixos paralelos, substituir eles e vamos encontrar uma expressão semelhante. No entanto, agora nós temos o nosso segundo momento de área em relação ao eixo x-chapéu e y-chapéu. Usando também a mesma simplificação do caso anterior, que nós estamos atuando apenas com a pressão manométrica, nós podemos encontrar essa equação 2.25 que vai determinar qual que é o nosso x' e o xc. Em resumo, essas equações elas possibilitam o cálculo do módulo e a localização da força resultante devido à pressão hidrostática sobre uma superfície submersa. Vamos agora para resolver dois exercícios. No primeiro, nós temos uma comporta e no segundo, uma janela de acesso. No exemplo 2.4, nós temos uma comporta retangular que tem uma largura W de 2 metros e é articulada conforme está mostrado na figura. Então essa comporta ela é articulada nesse ponto. Então, dependendo da pressão, se a pressão aqui embaixo for maior do que... Se o somatório de pressão, né, você vai ter duas forças dividindo aqui. Uma força na parte inferior e outra força na parte superior.
Então, se o momento que a gente tiver com relação a essas forças aqui, nessa parte, se esse momento for maior do que da parte de baixo, a comporta vai abrir. E se esse daqui for maior do que esse daqui, o momento relativo a essa força for maior do que o momento relativo a essa força aqui, a comporta vai ficar parada. Portanto, a pergunta do exercício é: em que profundidade H da água, qual que é a carga minha H de água, quando eu vou aumentando a água, ou quando eu vou aumentando o H, a comporta estará prestes a abrir, tá? Então vai ser o momento em que essa força de cima está compensando com a força de baixo. O momento da parte superior da comporta está compensando com o momento da parte inferior da comporta. Vamos então resolver o exemplo 2.4. No exemplo 2.4, que a gente tem que determinar é a altura nossa H. Vamos considerar aqui que temos a pressão atmosférica, que ela está atuando nos meus dois lados da comporta, ok? Portanto, podemos trabalhar apenas com a pressão manométrica. O y' vai ser igual ao y do centroide mais o meu momento de inércia dividido pelo a vezes o y do centroide. O ixx para essa comporta quadrada vai ser o WL ao cubo por 12 e o y do centroide vai ser o H menos o L sobre 2, tá? O comprimento da comporta sobre 2, o centro da placa. A comporta nada mais é do que uma placa retangular. Quais que foram os dados? São comprimento da comporta é igual a 1 metro, 0,45 mais 0,55, e a largura dela de 2 metros. Portanto, meu y' vai ser H menos L sobre 2, mais WL ao cubo sobre 12, que multiplica 1 sobre WL, que é a minha área, vezes H menos L sobre 2. O WL é a área e o H menos L sobre 2 é a minha coordenada y do centroide. O WL vai embora, em cima fica só L ao quadrado, e o que nós temos é H menos L sobre 2 mais L ao quadrado dividido por 12 vezes H menos L sobre 2. Para nós atingirmos o equilíbrio, o centro da força deve estar no nível mínimo ou abaixo do nível da articulação para que o batente possa parar a comporta nossa. Então, nesse caso, o y' meu, ele vai estar aqui, vai ter que ser, a coordenada dele vai ser h menos o 0,45 para dar o nível de equilíbrio em cima da minha articulação. Então, o y' é maior ou igual que h menos 0,45. Esse vai ser o nível de equilíbrio para manter a minha comporta fechada. Eu vou colocar aqui o número das equações, eu vou chamar a equação de cima de 1 e a de baixo de 2. Vamos combinar essas duas equações. Combinando essas duas equações, nós vamos ter uma equação que vai ser função de h. Vocês podem resolver ela isolando o h, mas nesse caso aqui eu acho que é mais simples substituir os valores. Então eu vou substituir os valores e vou fazer a resolução para h,
porque dessa forma é um pouco mais simples. Substituindo todos os valores, a gente não vai precisar fazer o algebrismo todo aqui. Eu vou colocar o próximo passo aqui direto. Então, nós temos que o H tem que ser maior ou igual a 2,167 metros. Portanto, para a gente manter a comporta fechada, nós temos que ter esse H aqui sendo maior que 2,167 metros. Tá certo? Vamos para o próximo exercício. No exemplo 2.5, nós temos que uma janela de acesso na forma de um triângulo isósceles e articulada no topo é colocada em uma parede vertical de uma forma contendo concreto líquido. Então, nós temos essa janela aqui, tá? Então, ela vai descer e vai separar essas duas partes aqui do nosso fluido. Determine a força mínima que deve ser aplicada no ponto D, nesse ponto aqui, para manter a janela fechada, considerando a configuração da forma e do concreto conforme mostrado. Então aqui nós temos o concreto, ok? E aqui nós temos a forma. E essa, vou pintar de uma cor diferente aqui. E aqui nós temos a nossa forma. Certo? Então vamos resolver o nosso problema. O que nós sabemos? Nós temos os dados que foram fornecidos pela figura, tanto do A, do B e do C. Nós temos também da tabela A1 do livro, nós temos que o concreto líquido tem a densidade relativa de 2,5. E o que nós devemos determinar é a força mínima necessária para ser aplicada em D. Essa força é a força necessária para manter a janela fechada. Quais são as equações que nós iremos utilizar? Equação da pressão hidrostática, utilizando, nesse caso, o Z positivo para baixo. A força hidrostática na comporta, força resultante na comporta, que é a integral de PdA. Temos também o primeiro momento da força, y' vezes FR. E o somatório dos momentos igual a zero, que é o equilíbrio rotacional da nossa comporta. Somatório dos momentos igual a zero, o equilíbrio rotacional. Para resolver o problema, nós precisamos assumir algumas coisas. Primeira delas é que estamos trabalhando com um fluido estático. Também esse fluido é incompressível. E a pressão atmosférica, vamos considerar que ela está agindo livremente na superfície livre e na superfície exterior da janela. Assim, o que nós faremos agora, eu vou desenhar aqui para vocês um esquema da nossa comporta. Então, aqui a gente tem o nosso triângulo isósceles. Temos o nosso fluido, que é o concreto, nesse caso, concreto líquido. E aqui nós temos a nossa diferencial de área. Em cima, então, é B, o H é positivo
para baixo, ele é da parte ali da base da minha comporta. E esse tamanho aqui fora da água eu vou chamar de D. E o comprimento total da minha comporta eu vou chamar de A. O H é o nível nosso. Tá? Integrando a equação da pressão, nós temos que P é igual a ρg H menos D. Quando a gente tiver o H maior que D, se o H é menor que D, significa que a gente está fora, a nossa janela está fora da água, então a pressão é zero. Somando os momentos em relação à comporta, vou desenhar aqui a comporta para vocês, olhando nesse caso uma vista lateral. Temos a comporta, o nível do fluido. Aqui está sendo aplicada a força no centro de pressão, a minha diferencial de forças, que é PDA. E embaixo, aqui é a força resultante que eu preciso aplicar em D para manter a minha comporta. Essa é a minha força em D. Se eu somar os momentos em relação à origem, esse comprimento grande da comporta é A, e aqui nós temos esse comprimento sendo o H do centroide. Então, FD vezes A mais integral de H PdA, essa integral tem que ser igual a zero. FD é igual a 1 sobre A integral de A, pressão vezes a diferencial de área. Vamos integrar de onde até onde? Vamos integrar do D, que é a parte que não tem água, até o final, que é a parte que tem água, H PdA. Pressão, então, vai ser W, a área vai ser W, que multiplica H menos D, vezes ρ. Vamos escrever aqui, vamos determinar por semelhança de triângulos o valor de W, que esse W ele é variável, então por semelhança de triângulos, nós fazemos A menos H, W está para A menos H, assim como B está para A. Portanto, podemos isolar o W e vamos substituir o W em FD. Substituindo o W em FD, nós temos que é ρg sobre A, integral de D até A de H, que multiplica H menos D, B, A menos H vezes D, vezes o ΔH. A minha força em D vai ser ρg B sobre A ao quadrado, integral de D até A, menos H ao cubo, mais A mais D ao quadrado, H ao quadrado, menos A vezes D, H, dH, ΔH. Realizando essa integral, ρg B sobre A ao quadrado vai dar menos H quarta mais A mais D, H ao cubo sobre 3, menos AD, H ao quadrado sobre 2, isso daí que multiplica, isso daí sendo avaliado de D até A. Força em D igual a ρg B, eu coloquei A quarta em evidência e substituí os limites de integração, justamente para obter em forma de D sobre A, que vai facilitar um pouquinho avaliar esse caso. Aqui é menos 1 mais D sobre A, menos meio de D sobre A, 1 menos D ao quadrado sobre A ao quadrado. Então, para o concreto, nós temos que o ρ vai ser SG vezes o ρ da água, então é 2,5, 2.500 kg por metro cúbico, e o D sobre A
é 0,375. Substituindo esses valores e calculando, nós temos que a força em D é de 32,932 newtons. Bom, pessoal, agora falta só mais uma parte da nossa aula e nós vamos terminar esse capítulo.